Aleluia. Glória a Jesus. Essa palavra diz que Deus ordena. Fala comigo, ordena. Mais uma vez, ordena a Abraão que sacrifique a Isaque. E aconteceu depois dessas coisas. Fala comigo que Deus provou. Mais uma vez, que Deus provou a Abraão. Ele disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então no terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada, e a colocou sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão, e uma faca, e foram os dois juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos, e eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis de trás dele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jirê, Javé Jiré, como se diz até este dia: no monte do Senhor ele será visto, ou no monte do Senhor se proverá. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos teus inimigos, e a tua semente e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedecestes a minha voz. Amém? Muito obrigada por tua palavra, meu Senhor. Fala, Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Sentem-se, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. Há um cumprimento de promessa de Deus na minha e na sua vida quando nós ouvimos a voz do Senhor. Põe a mão no seu coração e diz assim: há cumprimento de uma promessa quando eu ouço a voz do Senhor. Amém? E eu quero te dizer que hoje é uma noite muito profética. O Espírito Santo, ele está num mover muito glorioso nesse lugar. Hoje todo mundo sabe que foi um dia difícil, muito quente, um dia estafante, né, por conta do calor. E agora, já quando o sol tinha ido embora um pouco, pensei: vou descansar um pouco. Mas a cama estava quente, os lençóis estavam quentes, tudo estava quente. Aí eu estava assim, deitei um pouquinho, aí eu adormeci e eu ouvi: Marinês. E eu dei um pulo da cama, sentei, era a voz de um homem.
A princípio eu pensei, é o meu esposo. Digo, não, essa voz não é dele, ela está dentro da minha cabeça. E eu me sentei na cama e eu disse, fala, Senhor, que a tua serva ouve. Nessa tarde. E essa voz, eu sei que ela é do Senhor. O Senhor me chamou pelo nome hoje mais uma vez, nessa tarde. E você está aqui porque Ele te chamou pelo teu nome. Você está aqui porque você tem saído daquela linha do ordinário e tem entrado no caminho do extraordinário, daquele que ouve a voz do Senhor, daquele que escuta a voz do Senhor, que se mantém, que se posiciona. Amém? Ninguém que ouve a voz do Senhor fica sem se posicionar. Ninguém que ouve a voz do Senhor permanece a mesma pessoa. Glórias a Deus. E aprove o Senhor nesse dia essa palavra. Agora, no fim da tarde. Onde Ele diz que Ele tem cumprimento de promessa na tua vida, por você ouvir a voz dEle. Agora preste atenção. Ouvir para Deus é o mesmo que obedecer. Você vê que Deus ele faz um link de uma palavra com outra palavra. O Senhor vem e fala com Abraão agora, mas Ele põe Abraão em uma prova. E nessa prova que Ele põe Abraão, o Senhor quer fazer o quê? Ele quer cumprir a promessa que Ele deu a Abraão, lá em Gênesis 17. Quando a palavra do Senhor diz que Abraão tinha 99 anos, e o Senhor apareceu a Abraão e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui, um homem que sempre ouvia a voz do Senhor. O Senhor disse para ele, olha, eu vim aqui porque eu estou fazendo um pacto com você. Quero fazer um pacto com você. Você vai ser um pai de multidões. De você vai sair reis para as nações da terra. E nesse dia, Abraão, eu estou trocando o teu nome não é mais Abrão, mas é Abraão, porque para pai de multidões eu te chamei. Mas uma coisa, ela é muito verdadeira. As promessas que Deus faz para nós, ela passa por provas. Tem gente que tem promessas incríveis de Deus. Toda promessa que vem de Deus, elas são incríveis. Mas elas não se sustentam, porque Deus é mentiroso. Não. Elas não se sustentam, porque não existe um posicionamento em permanecer. Em permanecer, e custe o que custar. Custe o que custar. Sobre aquilo que Deus está falando, sobre aquilo que Deus está pedindo. Essa pessoa permanece para que veja acontecendo. Para que aconteça. Para que ela tome posse daquela promessa. Eu sei que todos vocês que estão aqui têm promessas de Deus. Nós temos, diga amém. Nós temos promessas de Deus. Mas essas promessas de Deus, como aquele adorador cantou, e a gente cantou tantos anos aquela canção. Ele dizia que passa pela prova do tempo. E é verdade. E não só pela prova do tempo, mas somos provados na promessa. Porque o Senhor ele quer ver se você será aprovado para você receber a promessa. Mediocridade não cabe. As promessas de Deus não cabem na mediocridade. As promessas de Deus não cabem num coração medíocre, numa mente medíocre. Como eu já disse aqui hoje, numa pessoa ordinária, e eu não estou te xingando não, eu estou falando de algo que é comum. Não cabe, mas cabe dentro de um homem e de uma mulher, que sobretudo acredita no caráter de Deus, acredita na palavra que saiu da boca de Deus, e se posiciona como tal, e diz, Senhor, custe o que custar, querendo ou não querendo, é o Hineni Adonai, eis-me aqui Senhor, né? Querendo ou não querendo, eu irei, querendo ou não querendo, eu corresponderei ao Senhor, eu farei a sua vontade, aquilo que o Senhor quer de mim. Então os planos de Deus, eles são
eles são grandiosos e gloriosos. Yahvé, Jireh, ele queria se manifestar a Abraão. E ele quer se manifestar a você. O Deus da providência, ele quer se manifestar a você. Mas existe algo necessário para que haja uma manifestação do Deus da providência na sua vida. É ouvir a voz do Senhor. Nós sabemos que Deus, ele abençoa quem ele quer, ele prospera quem ele quer, ele dá para quem ele quer, ele tira de quem ele quiser. Ele é Deus, ele é o soberano, ele é o Deus altíssimo sobre tudo e sobre todos. Mas o Jeová da providência só conhece quem ouve a voz do Senhor. O Deus da providência, o Jeová Jireh, só conhece quem tem aliança com Deus. E só quem tem aliança com Deus pode se posicionar a voz de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Então, Deus, ele quer nos guiar. Agora, pelo seu Espírito Santo. Agora, como seremos guiados pelo Senhor se nós não ouvimos a sua voz? Sabe, Deus, ele fala com quem quer ouvir. Deus não vai ficar gastando fala com gente que tapa os ouvidos, ou que entra por aqui e sai por aqui. Deus quer falar com quem quer ouvir nessa noite. Você quer ouvir a voz de Deus? Ouça a voz do Senhor. Ouça. E assim somos guiados pelo seu Espírito. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não tem como nós sermos guiados pelo Espírito de Deus sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a voz do Espírito de Deus. Abraão nunca levantou um paralítico, nunca curou um enfermo, mas está lá nos heróis da fé, topo da lista, livro de Hebreus, o pai da fé. Por quê? Porque ele ouvia a Deus. E ouvir a Deus é obedecer a Deus. E o Senhor faz um link quando ele vê a resposta positiva de Abraão. Ele fala assim: olha, porque você ouviu a minha voz. Você vai ver no versículo 18. Ele vai dizer: hoje aqui eu estou cumprindo na tua vida uma promessa. Ele diz: eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou multiplicar a sua semente como as estrelas do céu. Ele diz assim: ó, e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Por quê? Por quê? Porque tu obedecestes a minha voz. E não foi pouca coisa que ele pediu, não. Ele pediu o filho dele, que o próprio Deus, saiu da boca do próprio Deus, o teu único filho. Alguém pode dizer assim: mas eu e Ismael? Amados, Deus se responsabiliza pela promessa que Ele fez em você e por aquilo que Ele te entregou. Ele falava da promessa que Ele deu para ele: eu te dei um filho, o teu único filho, o Isaac, e você não me negou o seu Isaac. Você não me negou. Então, ouvir a voz de Deus é imprescindível para nós. E Deus disse a Abraão, Deus disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E é tão tremendo nessa caminhada com Deus que a gente quer descobrir o que Deus quer falar, né? O que Deus quer fazer, qual é a novidade? Qual a novidade do Espírito? O que o Espírito está querendo fazer? E Abraão, ele tinha dentro dele isso. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Ele tinha passado por tantos processos com Deus. Ele tinha uma fala que ele seguia. E ele dizia: eu não vou mudar. Eu não vou mudar a minha rota enquanto Deus não falar de novo comigo.
Isso é chave para nós. Continue na mesma direção daquilo que Deus te falou. Continue na mesma direção daquilo que saiu da boca do Senhor, até que Ele venha com uma outra palavra. Até que Ele ajuste a rota, até que Ele direcione de novo a rota e te fale uma nova coisa. Permaneça. E qual era a palavra que Deus tinha dado para Abraão? Você vai para a terra de Moriá. Você vai pegar esse menino. Eu quero que você leve ele. Eu quero uma oferta queimada. Precisaria do quê? De lenha. Precisaria o menino era o sacrifício. Precisaria de uma faca imolada. E dizendo, por mais gente que doa, por mais que a voz de Deus, Ele está falando com você, diz, Deus, isso aqui dói. É difícil o Senhor fazer isso, mas eu quero dizer para você, confie no comando do Senhor. Não mude a sua rota. Deus te deu uma palavra, X, X, X. Faça sobre a sua palavra. Amém? Para ver o extraordinário de Deus. Ainda que os nossos olhos olhem e falam, não existe nada nisso aqui para que eu obedeça essa voz. Pedro lá tinha passado a noite inteira, não pegou nada. O Senhor Jesus veio e disse, lança essa rede do lado direito. Ele disse, olha Senhor, estou aqui. Logicamente, né, não tem peixe aqui agora. Os peixes sumiram tudo. Mas sob a tua palavra eu vou lançar essa rede. Basta. Você não precisa entender, você não precisa estar vendo nada. O vento não precisa estar favorável a você. Se Deus falou, apenas obedeça a voz de Deus. Apenas obedeça o que Deus falou. E você vai ter uma grande multiplicação. Você vai ter uma grande pescaria. Diga amém, eu recebo. Você vai ter uma grande colheita. Apenas siga a rota. Não muda a rota, não muda a rota, não muda o percurso, né? Se um GPS tem a capacidade de vir e falar para a gente, olha, recalculando a rota, cada vez que você erra, imagina o céu, meu irmão. Você vai ficar recalculando essa rota aí, até quando? Porque você não está obedecendo a voz de comando, a voz de Deus. Chega de recalcular. De querer uma fuga por aqui, um escape por ali, um escape por lá. Não, basta. Agora vai. Amém? Em nome de Jesus, agora vai. Em nome de Jesus eu estou dizendo para você, agora vai. Ouça a voz do Senhor, porque agora vai. Eu quero dizer que os céus estão abertos e é um tempo propício para cumprimento de promessas na minha e na sua vida. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente diz, Deus, mas o que vão falar do Senhor se eu fizer um negócio desse? Abraão, ele não duvidou. Quando foi pedido a ele, vamos falar a verdade, esse absurdo, não é? Matar o seu próprio filho. Ele foi. E a Bíblia diz que quando ele chegou no lugar, 3 dias de caminhada, ele chegou ali, falou para os servos e disse assim, ó, fiquem aqui vocês aqui embaixo do monte com a jumenta, porque eu e o menino, eu e o moço, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Da onde saiu essa convicção? Da onde? Porque o Senhor já havia se revelado a ele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor já havia se revelado a ele como o El Elyon, o Deus Altíssimo. Quando ele vai enfrentar aqueles reis para resgatar Ló, ele conhece o poder do Deus Altíssimo. Ele estava ali com quem? Ele estava ali com pastores de ovelha. Ele estava ali com gente do campo. Homens da casa dele, que foram criados dentro da casa dele. Ele se levanta na fé em Deus, do El Elyon, e diz, não, nós vamos fazer das nossas relhas, que fala? Relhas, espada, das nossas enxadas espadas, das nossas enxadas lanças, porque o El Elyon está conosco e ele vai nos dar a vitória. Era um homem que já tinha histórico com Deus. Eu estou diante do Deus Altíssimo, um homem que já conhecia o Deus Aliança. O Senhor que veio para ele, fez um pacto com ele. Ele já havia conhecido o Deus da Aliança.
Então eu sei que nós iremos e voltaremos, porque Ele me prometeu. Ele me prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele me prometeu. Ele te prometeu? Então fica tranquilo. Fica tranquila. Às vezes você diz: Jesus, mas para eu obedecer a tua voz agora vai ser um escândalo. Eu vou escandalizar meio mundo. O que vão dizer do Senhor? Vão falar mal do Senhor? Vão dizer isso, vão dizer aquilo? Não. Obedeça a voz do Senhor, por mais difícil que seja, por mais escandaloso que seja, e você vai ver promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Tem um selo de Deus para descer sobre essas promessas, sobre a tua vida. É um tempo de Deus sobre nós. Há um tempo de Deus sobre nós. Esse relógio de Deus, um relógio do céu nesse lugar, sobre nós, sobre a nossa vida. Aplaude ao Rei. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, e o Senhor, esse Senhor que não te dá apenas direção, mas Ele traz também a provisão para todas as nossas necessidades. Existem coisas que Deus pede para a gente fala: não, isso aqui não dá. Mas, quando a gente mantém nessa direção, a gente conhece a provisão. A gente conhece o Deus, o Jeová Jirê, o Deus da providência. Amém? O Senhor Deus da providência. Glória a Jesus. Isaac fica agoniado. Chegou num ponto da viagem, ele diz: meu pai. Ele era um moço criado, já tinha aprendido a fazer sacrifício. Ele dizia: a gente está indo para lá, gente, o que vai acontecer aqui? O sacrifício sou eu. Ele já estava desconfiado. Meu pai, cadê o cordeiro? Está tudo pronto aqui, mas está faltando o cordeiro. E ali, Abraão dá aquela promessa para ele. Fala: fica tranquilo, meu filho, Deus proverá. Amém? Ele proverá o cordeiro. Ele proverá, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da providência. Qual é a providência que você precisa? Eu quero te dizer que o céu está aberto para providência nessa noite. O céu está aberto para providência nessa noite. Existem providências urgentes que às vezes nós precisamos, e Ele sabe. E Ele diz: apenas ouça atentamente a minha voz, e você vai ver a minha manifestação como Jeová Jirê na sua vida. O Deus da providência na tua vida. Glória a Jesus. Amém, queridos? Então, sabe, primeiro princípio, tem que haver entrega para conhecer esse Deus da providência. Tem que haver. A gente aprende isso daqui. Fala comigo: é entrega. A gente anda meio que na contramão mesmo. Não total, não no meio que na contramão. Nós andamos na contramão do mundo, né? O mundo precisa para conquistar, para se sentir reconhecido, para que os outros o reconheçam. Mas com Deus é diferente. A gente precisa renunciar. A gente precisa entregar. É totalmente, né, ao contrário. Quer ver as coisas chegando para você? Então renuncia primeiro. Quer ver Deus trazendo para você? Entrega primeiro. Então existem coisas que nós precisamos ser intencional diante de Deus para ver acontecer. E entrega para conhecer o Deus da providência é necessário. O mundo valoriza todo tipo de conquista, o céu valoriza a renúncia. Porque quando existe a renúncia, existe uma fé inabalável em Deus e dizer: esse ouve a minha voz. Essa ouve a minha voz. Diga glórias a Deus. Aleluia. E Deus nos prova. Fala comigo: Deus me prova. E eu não posso me iludir. Diga: a promessa de Deus em minha vida passa por prova divina. Tá? Então eu quero te perguntar hoje: qual é o objeto da sua afeição? Às vezes você foca em algo e acha que daquele algo vem o seu tudo para a sua vida. Seu tudo vem dali. Ali é tudo para você.
O Senhor está dizendo, me dá isso daí. Entrega na minha mão. Entrega na minha mão. Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil. Porque é sacrifício. É sacrifício. O que era? Construir altar. Eu quero que você vá, que você construa o altar, que você junte as pedras, monte as pedras. Meu irmão, você fala altar, era pesado. A gente está falando aqui de deserto. Eu já fui para Israel. É uma secura, é um calor, é um deserto. Pensa um idoso, cento e tralalá de anos, carregando pedra. Ele é aquele menino juntando pedra para montar altar. Para levantar altar, erguer altar no deserto. Não é? É sacrifício. Juntar, já vinham com aquelas lenhas nas costas, leva as lenhas, monta a lenha, põe a lenha. É sacrifício. Então a gente quer ver o fogo descer. Por quê? Porque o fogo é a resposta. Não é isso? Quando algo acontece, quando a gente diz que o fogo desceu, é porque a resposta chegou. A resposta ao nosso clamor, a resposta à nossa necessidade, a resposta que a gente precisa. Mas a gente não quer sacrificar. Não quer. A gente oscila. Oscila, 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 oscila. Então, para altar tem que carregar pedra. Toda vez que Deus chama a gente, eu até tremo. Agora eu tô tremendo por dentro. Porque hoje o Senhor me chamou pelo meu nome. Eu sei que foi Ele, irmãos. Uma voz forte de homem, Marinês. E se Ele chama a gente, está na hora de entregar alguma coisa. Diga glória a Deus. Então a gente vem sob a palavra de Deus. A gente vem numa palavra de Deus. Aí chega uma hora que Ele chama de novo. E Ele vem um novo comando, vem uma nova palavra, vem uma nova direção. Então sabe o que eu vou te dar um conselho hoje? Entrega, mas entrega de coração. Entrega o que o Senhor está te pedindo, mas entrega de coração. Não fica retendo. Porque às vezes a gente diz, ai meu Deus, eu não sei se eu entrego. Não. A gente fica que nem o bracinho do dinossauro, né? Não é? A gente fica assim com aquele bracinho curto. O dinossauro Rex, não é assim? Bracinho curto com Deus. Deus está pedindo algo para você. E você precisa entregar. Estica esses braços e entrega. Faz altar, constrói altar, sacrifica. Sabe? Mão fala de ação. Esticar os braços, pegar o menino, levantar o cutelo. Fala de ação. Não adianta ficar com o bracinho curtinho, não. Ai, vai haver um avivamento nesse lugar. Bracinho curto. Ó, estou inspirada hoje. Nunca pensei nesse negócio do braço curto. Né? Vai haver com o bracinho assim, sem entrega, sem soltar. Vai ficar só na musiquinha. Tem coisa que Deus pede, você tem que entregar. Você tem que dar. Quando Deus chamou Eliseu, Elias desce daquele monte. Chega, olha, vou te ungir profeta. Ele estava lá bonito, com os 12 carros, com os boi, com as carroças, com os montes de boi do pai dele. Ele era rico. Eliseu era rico. Você não pensa que Eliseu era pobretão, não. Aqueles carros lá era passado de pai para filho, de gerações. Era quem tinha poder aquisitivo. Aí ele falou, o senhor só espera, eu só vou lá, vou despedir dos meus pais, Ele falou, tudo bem, pode ir. Jesus disse, olha, Jesus nem para despedir de pai e mãe, ele fala. Jesus ainda é mais radical. Elias foi até bonzinho com Eliseu, ele disse, vai lá. Ele matou toda aquela boiada, matou tudo.
Fez um belo de um churrasco, queimou as carroças. Alguém olhou e falou: mano, você está doido? Você queimou as carroças dos seus pais. Como você me faz um negócio desse? Porque ele entendeu, ele ouviu a voz de Deus. Toda vez que Deus chama, existe entrega. Toda vez que Deus chama, existe renúncia. Toda vez que Deus chama, é necessário sacrificar alguma coisa. E quando nós sacrificamos, o fogo vem, a glória vem, a honra vem, a bênção vem, desce sobre a nossa cabeça como resposta, o poder de Deus como resposta sobre nós. A honra de Deus é uma coroa, é a glória de Deus sobre nós, que o diabo, querendo ou não querendo, ele vai ter que ver na tua cabeça, porque você disse: eis-me aqui, Senhor. E eu profetizo uma coroa que vai arder os olhos do inimigo na tua cabeça. Coroa é honra para Deus. Isso é coroa. Chega desse monte de cinza na tua cabeça. Chega. Deixa o Espírito Santo dar uma soprada aí nessa cabeça e colocar aí um óleo de alegria nessa cabeça, em nome de Jesus. E foi sucessor do profeta Elias. Meu Deus do céu, ficou com o manto. Ficou com o manto. O que você quer? Ficar com as suas carrocinhas de boi? O que você quer? Ficar com os seus boizinhos? Ou você quer o manto do eterno nas suas costas? Ou você quer a autoridade de Deus na tua vida, sobre essa terra? Vida de Deus. Agora entrega. Para entregar tem que ter humildade. Porque o que vão falar de mim passa pela nossa cabeça. Tem que ter humildade. Nossa, mas eu tinha esse status e agora eu fui para esse status. Status? Você está preocupado com isso? Diante de um Deus que está chamando você. Oh, glórias a Deus. Ouça a voz do Senhor e receba o manto. Ouça a voz do Senhor e receba o selo da promessa. Abraão ouviu? O Senhor chegou para eles: agora você está pronto. Agora eu vi, eu te provei e estou te aprovando, tá bom? Você passou na prova, Abraão. Você passou na prova, eu estou te aprovando aquilo que eu te prometi lá atrás, quando você tinha 99 anos, vou cumprir agora. Chegou a hora. Tá aí. E as promessas de Deus, elas perduram. Amém? Então, é tempo, fala comigo, é tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de entrega. Amém? Existem coisas que nós precisamos, literalmente, nessa noite, renunciar e entregar. Você vai ficar de pé, por favor. Você vai ouvir a voz do Senhor nesse lugar. A voz do Espírito de Deus nesse lugar. Há um comando de Deus para nós não termos medo. Não tenha medo. Não temas. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Você pode passar pelo fogo, não vai nenhuma chama queimar você. Você pode passar pelas águas, elas não vão te submergir. Eu mesmo, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Não temas. A gente não vê Abraão desesperado. A gente não vê Abraão arrancando os cabelos. A gente não vê Abraão em crise, em pânico, porque ele sabia com quem estava segurando a mão dele. Tem uma prova para você, meu amado, minha amada. Você saber quem é que está segurando a sua mão. Você, essa prova, ela vale mais para você do que para Deus. É para você ver com quem você anda e quem está segurando a sua mão. Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita. Abraão sabia quem estava segurando a mão dele. Às vezes a gente fica nessa dizendo: Deus, essa promessa, eu achei que ia ser mais rápida. Eu achei que ia ser mais rápida. Eu achei que ia acontecer mais rápido. Mas tanta coisa aconteceu.
Eu estou tão desmotivado, eu estou tão desmotivada. Eu vou dizer para você, hoje é noite profética. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu quero que você hoje ouça Ele te chamar. Ouça Ele te chamar pelo nome. Ô Vando, tinha um fundo de oração que a gente orava, um espiritual, lembra? Aquele fundo. Um dia a Ana Laura colocou ele aqui à noite. Aquele fundo, ele é tão maravilhoso. Você lembra, Ana Laura, qual você colocou? Deus seja louvado. Glórias. Glórias. Esse momento depende, você vai depender de tempo. Tempo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Espírito Santo, fala. Fala, Espírito Santo, fala. Oh, Espírito Santo, fala. Eu declaro seus ouvidos sendo abertos, ainda mais nessa noite. Em nome de Jesus, sendo abertos. Abertos para ouvir a voz dEle. A voz dEle vem como um sopro, um sussurro. A voz dEle. Alguns vai falar forte e alto. Com outros vai falar suave e tranquilo. Com outros vai falar. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Fala. Fala que a tua serva ouve. Fala que eu quero ouvir a tua voz. Fala. Fala. Riabassoroto comandará. Erebaia suyamanto yodeia. Que amanto